Vou apresentar para vocês algumas alterações que acometem com muita frequência o couro cabeludo. Vou explicar como é que vocês fazem essa avaliação, as características clínicas, vamos falar sobre os impactos disso, não só na parte emocional, mas na questão do cabelo também. Vocês sabiam que as alterações de couro cabeludo provocam queda de cabelo? A gente não pode esquecer nunca, nunca, nunca que o folículo piloso mora no couro cabeludo. Então, hoje existem vários estudos trazendo que essas alterações que nós vamos estudar hoje, dermatite seborreica, psoríase, além de gerarem abalos muito importantes na autoimagem, na autoestima, nas questões sociais. Já ouvi de vários pacientes psoriáticos que as pessoas no ônibus não querem sentar do lado deles, porque tem nojo, não sabe do que se trata, pessoas que tiveram problemas nos relacionamentos. Então, toda essa parte emocional tem que ser considerada também. Muitas vezes a gente pensa, mas é só uma casquinha, mas é só uma pequena coisa no couro cabeludo, pequena para quem não tem. Porque para quem tem, isso daí é uma coisa muito, muito, muito grande, muito impactante. Fabi, vou virar aqui. Manda. E o segundo ponto é que, além, né, de gerar todo esse impacto, existem artigos trazendo que essas alterações, elas também causam queda de cabelo. Por quê? Couro cabeludo fica inflamado. E todo o problema é que o folículo piloso é homem, gente. Homem só faz uma coisa por vez. Se o folículo piloso tiver que produzir o cabelo e ainda controlar a inflamação, ele não consegue fazer essas duas coisas e o cabelo vai acabar caindo. Nós temos um impacto no ciclo de vida capilar. Então, entendam isso daí, tá? Muitas vezes um couro cabeludo doente, com cabelo caindo, é só a gente cuidar do couro cabeludo, que muitas vezes essa queda se encerra. Bom, então vamos lá. Começar me apresentando aqui, ó, já fazendo um adendo que Dinda me chamou a atenção. Depois a gente explica a história de que Valéria é minha Dinda, tá? Mas já tá claro aqui, ó, eu sou graduanda em farmácia. E Valéria, como uma das maiores farmacêuticas do Brasil, me adotou aí como sua orientada, né? E tá me ajudando aí dentro dessa trajetória. Então, falta um ano para eu me formar em farmácia. Mas eu sou formada em estética, fiz o tecnólogo em estética, e eu sou administradora de empresas formada pelo Mackenzie. Sou mestre em hospitalidade, fiz pós-graduação em tricologia na Universidade Oswaldo Cruz e também na International Association of Trichologists. Fiz também um MBA em gestão estratégica, porque a administração, de certa forma, nunca saiu de dentro de mim. Sou pesquisadora, sou docente, sou palestrante, estive na EMB Morumbi, dando aula para a turma da estética, do visagismo e da terapia capilar. A galera que é minha aluna de lá, manda um joinha aqui, por gentileza, um coraçãozinho. Coordenei também a pós-graduação de tricologia na EMB. Participei de mais de 50 congressos como palestrante. Sou escritora do livro Como Eu Trato, publicado pela companhia farmacêutica, juntamente com a querida Valéria. Sou autora de artigos científicos que foram publicados no Brasil e no exterior, e eu sou coordenadora educacional da ATE, Academia de Tricologia e Estética. Então, a galera da ATE também manda um joinha aqui. Aliás, quem está assistindo aqui a aula tem 20% de desconto em qualquer um dos nossos cursos durante toda essa semana. Termina na terça-feira que vem. É só usar o cupom -20. Segue a gente lá no Instagram, @ATEcursos. Desce aí, Val, vamos embora. Vamos para o que interessa. Vambora. Pau na jaca. Então, vamos lá. Claro que nós temos uma quantidade enorme de doenças inflamatórias que podem acometer o couro cabeludo e que se beneficiariam dos protocolos que nós vamos apresentar aqui hoje. Mas eu trouxe o que é mais corriqueiro, o que é mais do dia a dia, aquilo que vai movimentar aí 90% dos seus atendimentos em couro cabeludo, que é a dermatite seborreica, a psoríase e a foliculite. Então vamos falar sobre elas aí. Val, vamos lá. Então vamos lá. Bom, primeira coisa, né? Sou professora de universidade na graduação e na pós-graduação, então eu nunca acho nada. Tudo que eu vou falar, eu sempre embaso em um artigo científico e eu tenho aí a preocupação e o carinho de sempre trazer artigos muito atualizados para vocês. E vocês vão receber esse material, mas quem já quiser ter acesso aos artigos, eu deixei o QR Code. E vocês podem, então, usar aí o celular de vocês, que vocês já vão ser direcionados diretamente para eles. Esse artigo, que se chama Dermatite Seborreica Revisitada, Fisiopatologia, Diagnóstico
Diagnóstico e Terapias Emergentes, publicado na Biomedicines em 2025, traz o seguinte. Vou passar, Val. Bom, vamos ver esse nome, né? Dermatite. Ite quer dizer inflamação, derma da pele. Então, dermatite é uma inflamação de pele que, além de tudo, cursa com descamação. Então, ela faz parte tanto das doenças que nós classificamos como inflamatórias como descamativas. E é uma alteração crônica, gente. O que isso quer dizer? Nós conseguimos controlar, ela pode até entrar em remissão, isso quer dizer, ela desaparece em alguns momentos da nossa vida, mas bastou o gatilho certo para ela ser reativada. Então, ela nunca some por completo, ela pode não estar se manifestando, mas estresse, má alimentação, má qualidade do sono, entre outras coisas, pode reativar esse tipo de problema. E olha só, dermatite, né, inflamação de pele seborreica, ela tem uma relação muito estreita com o sebo. Se ela depende de sebo para acontecer, ela só vai se manifestar em áreas ricas em glândulas sebáceas. Nós temos glândulas sebáceas praticamente no nosso corpo inteiro, mas aqui, ó, do peito para cima, nós temos uma concentração maior, nós temos um agrupamento, uma quantidade maior dessas glândulas. Consequentemente, essas áreas tendem a ser mais oleosas, que são elas as que são mais acometidas pela dermatite seborreica. Aliás, guardem esses lugares, porque dos diagnósticos diferenciais, o que é diagnóstico diferencial? É uma doença muito semelhante. Às vezes a gente fica em dúvida se o que o paciente tem é dermatite seborreica ou se é psoríase, que também é uma doença inflamatória e descamativa. E os locais onde ela se manifesta, além do couro cabeludo, podem nos ajudar nessa identificação. Então, vamos lá. Dermatite seborreica acomete locais oleosos, que seria do peito para cima. Então, ela pode dar aqui, nessa região central do peito, ela pode dar no rosto, em especial nessa zona T, ela dá aqui, ó, gente, nessa asinha aqui do nariz, muitas vezes aqui nessa região da boca, aqui no meio dessa região que chama glabela, nas sobrancelhas. Muita gente até fala, né? Ah, tem caspa na sobrancelha. Não é caspa, gente, é dermatite seborreica quando tem essa descamação. Então, essas são as áreas que podem ser acometidas, assim como o couro cabeludo. Todo mundo que tem dermatite seborreica no couro cabeludo vai ter no rosto e no corpo? Não obrigatoriamente, mas quando tem no rosto, me ajuda a fechar esse diagnóstico. O que nós vamos ver? Uma descamação em placas. E essas placas, se essa pessoa tiver já uns 2 ou 3 dias sem lavar esse cabelo, elas vão ter um aspecto mais amarelado, porque a oleosidade impregna essa descamação e depois de 2 ou 3 dias, esse sebo, que inicialmente era transparente, começa a oxidar e ganha um aspecto mais amarelado. Mas, em algumas situações, a pessoa tem uma dermatite seborreica mais grave, né? Ela lava o cabelo hoje, quando você faz essa avaliação, muitas vezes você encontra essa escama, mas ela não necessariamente vai estar amarelada. Ela poderia ser mais esbranquiçada, porque o couro cabeludo foi higienizado e aquela oleosidade não teve o tempo de oxidar. Outra coisa que nós vamos perceber é um aumento na quantidade da produção oleosa. Muitos desses pacientes se queixam de excesso de oleosidade. E nós ainda vamos ver a inflamação. E uma outra coisa, na dermatite seborreica, nós também temos disbiose. Então, é comum esse couro cabeludo ter um cheirinho meio ranço, vamos colocar assim, um cheiro mais desagradável. Então, olha só, para ser dermatite seborreica, você tem que obrigatoriamente perceber 4 coisas: a descamação, o excesso de oleosidade, a inflamação e esse odor que vai ser perceptível, obviamente, se essa pessoa já está aí sem lavar o cabelo há pelo menos 1 ou 2 dias. Né? Agora, um dado importante: nem toda dermatite seborreica tem que ter esses 4 pilares na mesma intensidade. Eu tenho dermatite seborreica e a minha maior queixa é a oleosidade. Eu tenho pouca inflamação, pouquíssima descamação, mas eu tenho um cheirinho aqui de couro cabeludo. Se eu não lavar todos os dias, eu tô ferrada. E, aliás, eu já usei a linha da Laceutic, que vocês não sabem como que ajudou. E ajudou de verdade, gente. Se não tivesse ajudado, eu nem estaria aqui para falar sobre essa aula, tá? E quais são os principais sintomas? A dermatite seborreica até pode ser assintomática, mas a maior parte das pessoas se queixa de prurido, de coceira.
E ela é muito incidente, pessoal. Mais ou menos aí 4,38% da população mundial vai ter dermatite seborreica entre leve, moderada e grave, e ela é mais comum em homens do que em mulheres. Por que será? Porque o hormônio que estimula a produção oleosa, estimula a glândula sebácea, é o DHT. Sabe o DHT, lá da alopecia androgenética? Então, é o mesmo. Como homens produzem mais desse hormônio, eles têm glândulas mais ativadas, fora o fato de que os homens têm glândulas sebáceas maiores. Então, traduzindo em miúdos, o homem é mais ceboso, né, gente? Homem produz mais DHT, tem mais glândula sebácea, produz mais sebo. Tem uma alta prevalência também em pacientes com Parkinson, existe uma correlação muito grande, muitas vezes a pessoa está desconfiada de Parkinson e uma dermatite seborreica mais grave pode ajudar a fechar esse diagnóstico. 50% das pessoas com Parkinson desenvolvem dermatite seborreica, e entre os HIV positivos também. Os dados oscilam um pouco, mas seria de 20% a 83%. Quer dizer, oscila um pouco não, né? Oscila para um caramba, porque de 20 para 83 é uma diferença gigantesca. Olha aqui o que a gente vai observar, pessoal. A olhos nus, um couro cabeludo mais avermelhado, indicando inflamação com essas descamações. E na tricoscopia, ó, essas daqui são as escamas, aqui na imagem de baixo. A gente percebe já um couro cabeludo mais encebado também. E do lado direito da tela, vocês estão vendo a inflamação. A inflamação com a tricoscopia é visualizada como se fossem pequenas varizes ali no couro cabeludo, né? Isso é um indicativo de que essa área está inflamada. Pode passar, Val. Então, olha só. Se a gente fosse pensar no processo de formação da dermatite seborreica, né? O que faz com que algumas pessoas tenham e outras não? Isso está muito relacionado a algumas condições individuais. Algumas pessoas têm um pH da pele fora daqueles 5,5,5 que nós estamos acostumados. Elas têm um pH um pouquinho mais alcalino. E aí o que acontece? O pH é uma das coisas que nos protege contra a proliferação exagerada de micro-organismo. Quando nós temos uma alteração nesse pH, seja para mais ácido, seja para mais alcalino, nós vamos ter o que nós chamamos de disbiose. O que é isso, gente? Uma alteração na flora normal que está ali no couro cabeludo, nos fungos e bactérias. Naturalmente, nós temos fungos e bactérias no couro cabeludo, e eles participam da defesa do nosso corpo. Mas, em algumas situações, esses próprios fungos e bactérias podem se proliferar em abundância, ou outros podem começar a se desenvolver, e nós desenvolvemos essa tal dessa disbiose. Outra coisa, lembrem-se que na dermatite seborreica eu tenho um couro cabeludo mais oleoso, e alguns micro-organismos se alimentam dessa oleosidade. É o que acontece, por exemplo, com os fungos, né? Nós dizemos que eles são lipofílicos, eles precisam dessa gordura para sobreviver. O problema é que esses fungos, cujo maior representante no caso da dermatite seborreica é a malacésia, na hora que eles vão processar essa oleosidade, na hora que eles vão comer essa oleosidade, vamos colocar assim, eles têm que liberar umas enzimas que nós chamamos de lipase, que vai quebrar essa gordura para que ela se torne alimento para o micro-organismo. E o problema é que a lipase ela é irritativa para a nossa pele. O que ela vai fazer? Ativar o nosso sistema imune, gerando a inflamação. Essa inflamação vai desestruturar o funcionamento normal da nossa epiderme, que é a camada mais superficial da pele, dando origem à descamação. E sempre que a pele descama, nós vamos ter um prejuízo enorme à função de barreira. E aí, pessoal, já queria deixar bem claro uma coisa, eu vou até soltar um pouquinho o microfone, espero que não prejudique a sonorização, ó. Essa seria uma pele íntegra. Uma pele descamativa, ela seria isso daqui, olha, como se fosse um telhado onde eu estou perdendo algumas das peças. E muitas pessoas, quando veem essas doenças descamativas, pensam, poxa, acho que eu vou esfoliar esse couro cabeludo. Será que essa é mesmo a melhor alternativa? Pensa, a pele já está toda desprotegida. O que vai acontecer quando eu esfolio? É mais provável que eu desproteja ainda mais. Então, será que não tem outros mecanismos para eu reparar essa pele, para diminuir a perda de água que está acontecendo, a desidratação, e também para reduzir a sensibilidade? O couro cabeludo descamativo, ele é extremamente sensível. Tudo que eu aplico ali na superfície pode arder, pode dar sensação de queimadura. Então, depois a professora Val vai explicar como é que a gente consegue reparar essa função de barreira que é
importantíssimo, até porque, enquanto essa função de barreira estiver prejudicada, esse couro cabeludo vai estar perdendo água, vai estar desidratando e vai acabar descamando ainda mais. Mais um, Val, por favor. Então, olha só, gente, o tratamento efetivo seria aquele que atuaria em todos esses pilares de formação. Então, o ideal é que eu recupere esse pH, reduza essa oleosidade, controle essa desbiose, a inflamação, a descamação e repare essa pele. Então, depois que eu terminar aqui minha aula, e eu prometo não me alongar muito também, a professora Valéria vai explicar como que nós conseguimos fazer isso com a linha Calm da Lacêutica e por que ela realmente é eficiente. Então, o importante de vocês entenderem esse processo é vocês perceberem que essa linha cosmecêutica realmente funciona, porque ela foi projetada exatamente para trabalhar em cima desses pilares. Mais um, Val, por favor. Uma outra alteração muito comum no couro cabeludo e que muitas vezes é confundida com a dermatite seborreica, e eu vou dar 2 pulinhos do gato que vão ajudar vocês a fazerem essa diferenciação, é a psoríase. E eu trouxe um artigo que foi publicado na revista Psoríase, agora em 2026, que fala da aplicação da tricoscopia e de novas técnicas de imagem não invasivas no diagnóstico e tratamento de pacientes com psoríase no couro cabeludo. Deixei o QR Code aí também para vocês. Mais um, por favor, Val. Então, vamos lá, gente. O que é psoríase? É uma doença que nós chamamos de eritemato. O que é o eritema? É essa vermelhidão que nós estamos vendo na pele, que é decorrente do processo inflamatório e descamativa. Assim como a dermatite seborreica é um problema crônico, não tem cura, mas tem controle. E a psoríase que acomete, não sei se vocês sabem disso, gente, mas existem diferentes tipos de psoríase. E a que acomete o couro cabeludo é chamada de vulgar ou em placas. E esse tipo de psoríase, além do couro cabeludo, também pode acometer a região do cotovelo e do joelho. Então, ó, mais uma vez, estou em dúvida se a dermatite é dermatite seborreica ou psoríase, o que o meu cliente tem nesse couro cabeludo, pergunta para ele se ele tem essas lesões também em outros lugares. Se ele disser que tem no cotovelo e no joelho, que são regiões secas, não pode ser dermatite seborreica. Então, a gente já fecha aí um quadro de psoríase, né? O que nós vamos ver? As mesmas descamações em placas, só que observem agora a diferença. Ela é mais aderida, ela está mais grudada no couro cabeludo. Na psoríase, nós temos uma disfunção da epiderme muito séria. Ao invés das células, né, que compõem essa epiderme serem produzidas e passarem por todos os processos de diferenciação, ganho de queratina, de lipídios, em um prazo de mais ou menos 3 ou 4 semanas, muitas vezes essas células são formadas em apenas 4, 5, 6, 7 dias. Então, são células muito imaturas que vão chegar na superfície da pele ainda com núcleo e não receberam queratina suficiente, não receberam lipídios suficientes, não estão prontas para fazer a função de barreira. E aí, o que acontece? No que elas se veem de frente ali, né, com o mundo, elas não têm como exercer a sua atividade de barreira e a gente tem aí esse processo inflamatório mais severo do que costuma ser na dermatite seborreica. Ó, uma característica tricoscópica da dermatite seborreica e da psoríase. Na psoríase, essa inflamação é tão intensa que ela deforma o capilar sanguíneo. Observem que ele tem esse aspecto arredondado. Ele forma isso que a gente chama de red dot. Diferente do que acontece na dermatite seborreica, onde os capilares sanguíneos ficam parecidos com varizes. Eles ficam ramificados, eles parecem galhos de árvore. Então, mais uma dica aí para vocês diferenciarem uma doença da outra. Na tricoscopia, a inflamação vai se apresentar de forma diferente. Os principais sintomas aqui são prurido, assim como na dermatite seborreica, mas aqui esses pacientes também se queixam muito de dor ou de parestesia. Parestesia é uma sensação que esse couro cabeludo está meio anestesiado. Aos poucos, esse processo inflamatório vai destruindo os nervos sensitivos, e com isso, essas pessoas têm uma sensibilidade reduzida. E na psoríase, é muito comum nós termos ainda, em casos mais graves, obviamente, a destruição
do bulge. Vocês lembram o que é bulge? Bulge é onde ficam alojadas as células-tronco que vão dar origem a um novo fio anágeno quando eu tenho a queda do cabelo. Então, o cabelo cai, é o bulge quem vai dispersar uma nova sementinha para se ligar na papila derme que dá origem a um novo fio de cabelo. Na psoríase, esse processo inflamatório muitas vezes é tão severo que ele destrói o bulge. E você está pensando certo. Isso quer dizer que em psoríases graves eu posso ter não só o eflúvio telógeno, que é característico já de quase todas as doenças de couro cabeludo, mas também alopecias cicatriciais. Podemos começar a desenvolver áreas totalmente sem cabelo e sem chance de recuperação, porque o bulge, né, que é quem tem a sementinha para que o próximo fio nasça, foi destruído. Agora, lembra que eu ia te dar 2 dicas para quando você tem dúvida se o que o teu paciente tem é psoríase ou dermatite seborreica? Aí vão elas. Vocês sabem o que é abaixador de língua? Parece aquele palito de sorvete, né, de madeira. Então a gente chama também aquilo de espátula de madeira. Você vai pegar uma espátula de madeira limpinha, pelo amor de Deus, você pegou lá do saquinho, e você vai em cima de uma dessas placas que estão no couro cabeludo e você vai remover essa placa. Então, com uma força intermediária, você vai ficar aplicando fricção até que essa placa seja eliminada. Na dermatite seborreica, o máximo que vai acontecer é depois dessa raspagem, essa pele ficar levemente rosa, né, pelo atrito do próprio palito. Já na psoríase, lembra que eu disse que eu tenho uma pele muito mal formada, a minha epiderme, gente, ela está totalmente despreparada para estar fazendo essa função de barreira. Então, quando a gente remove essas placas, o que vai acontecer? Por baixo não tem nada, a gente já atinge a derme. Então, eu tenho uma epiderme tão fragilizada que uma simples espatulação já promove sangramento. Se sangrou, é porque eu já cheguei na parte vascularizada que se chama derme. O nome desse sangramento que vocês estão vendo aqui, ó, do lado direito aqui da tela, é sinal do orvalho sangrante ou sinal de Auspitz. E isso acontece exclusivamente na psoríase. Então, façam esse teste para vocês verificarem se o que o cliente tem é psoríase ou dermatite seborreica. Ai, cliente já chegou com o couro cabeludo sangrando. Então, é psoríase? Não obrigatoriamente, tá, gente? Porque como a psoríase e a dermatite seborreica tem prurido, coceira, muitas vezes isso daí é uma escoriação feita com a unha. Então, você tem que raspar em cima de onde tem essa placa e chegar nesse sangramento. Isso só vai acontecer, volto a falar, nos pacientes psoriáticos. Uma outra coisa é a corona psoriática. A dermatite seborreica costuma se desenvolver só dentro do couro cabeludo, ela não extravasa as áreas com fios de cabelo. Já a psoríase, muito frequentemente, acomete, às vezes, 1 ou 2 dedos aqui na região da testa, também aqui atrás das orelhas e também na região do pescoço. Não que na dermatite seborreica isso nunca aconteça, mas é muito mais raro. E a psoríase, gente, ela afeta mais ou menos 125 milhões de pessoas no mundo. E dessas 125 milhões, 80% desses pacientes vão ter lesões no couro cabeludo. Então, olha o tamanho, né, o universo aí que nós temos de pessoas que precisam de tratamento. Mais um, Val, por favor. Então, olha só, pessoal, essa plaquinha aí só era para entrar depois, mas tudo bem, falhou aí o processo da apresentação. Acertado. Então, vamos lembrar. Nós acreditamos que a psoríase seja uma doença autoimune. Na verdade, hoje nos artigos vocês vão ler como doença imunomediada crônica, porque a gente ainda não encontrou, né, um antígeno específico ou um tecido específico que esteja sendo atacado pela psoríase, que é o que acontece nas doenças autoimunes. Guarda que ela é autoimune, o corpo está tentando se livrar ali de alguns componentes da pele. Como que a gente controla uma doença autoimune? Nós temos algumas dificuldades, né, como terapeutas capilares, mas o ILIB seria uma das formas de nós fazermos isso, além de alguns cosméticos que também poderiam nos ajudar, principalmente no controle inflamatório, né? Mas no sistema de defesa propriamente dito, fica a dica, o ILIB, que é a aplicação do laser aqui no pulso, pode ajudar. E o que desencadeia, né, a psoríase? O que faz com que uma pessoa que estava com a pele totalmente saudável, do nada, comece a desenvolver essas lesões? O gatilho costuma ser estresse.
E esse estresse pode ser psíquico, como é o caso de ansiedade, depressão, mas ele também pode ser físico. Algumas doenças, processos cirúrgicos, até mesmo, gente, emagrecimento muito rápido, como os que têm acontecido aí hoje em dia, com o uso das canetinhas emagrecedoras. Mas, dentro dos gatilhos físicos, a disbiose, uma alteração dos micro-organismos da pele e do intestino, têm sido fortemente vinculados. Então, a psoríase é uma coisa que a gente pode tratar por fora, mas também é importante que a gente trate por dentro aí nessa questão da disbiose intestinal. E traumas de toda a natureza. Quando eu machuco a pele do couro cabeludo, eu vou ativar quem? O sistema de defesa. Nas doenças autoimune, isso daí é um verdadeiro crime, porque doença autoimune nada mais é do que o seu próprio organismo agindo contra uma célula que é tua, que não traz nenhum tipo de problema, mas que por algum motivo não está sendo reconhecida como uma estrutura integrante. Então, cuidado com fazer esfoliação, com fazer microagulhamento no couro cabeludo de pessoas que têm psoríase, tá? Então, o que acontece? Esses traumas, ou então essas alterações psíquicas ou físicas, também vão atuar em cima do sistema imune, vão gerar inflamação, vão mais uma vez desestruturar a epiderme, gerando descamação e mais uma vez prejudicando a função de barreira. Então, agora mais Val, por favor, para aparecer aquela plaquinha. Então, pessoal, mais uma vez, o tratamento eficiente é aquele que contempla a maior parte desses retângulos. Quanto mais eu conseguir trabalhar esses fatores, melhor vai ser o meu tratamento. Então, percebam que a psoríase, ela tem uma relação direta também com a contribuição do paciente. Então, mais do que na dermatite seborreica, aqui, a gente controlar essa parte psíquica, física e os traumas vão ser muito e as importantes. birutices também, né, Fabi? E o quê? As birutices também, né? Principalmente, gente, vocês tinham que ter a Valéria num grupo de WhatsApp para vocês verem as figurinhas que ela tem. Ela tem figurinha de biruta, figurinha de tudo que vocês possam imaginar. Manda mais um, Val, por favor. Tô acabando, juro. E para finalizar, gente, vamos falar sobre uma outra alteração que é a foliculite. E eu deixei aqui um artigo de 2023 falando sobre esse assunto. Mais um, Val, por favor. Então, olha aqui, pessoal. Deixa eu só colocar meu computador aqui na bateria, gente. Peraí, desculpa. Bom, enquanto a Fabi está fora, deixa ela voltar, eu preciso te contar, ela tem repetido isso constantemente, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Ela está certíssima quando ela pensa. Para desenvolver um produto capilar, a gente tem que pensar na patologia. Não é misturar qualquer ativo, não é isso, Fabi? Você vai chegar à conclusão que aquilo é bom. Não, tem que ter um conteúdo que contemple a patologia. Então, tem que ter um ativo dermatológico que contemple a patologia, porque, do contrário, você está usando um produto que vai levar nada a lugar nenhum. Não é isso, Fabi? É exatamente isso, gente. Sabe quem são os melhores práticos? São aqueles que dominam a teoria. Você só consegue ser um bom prático se você for um bom teórico, galera. E quando você entende, né, essa parte toda teórica, vocês vão ver que é uma delícia. Não é um fardo entender essas questões, não, porque você vai se tornar um profissional muito mais completo. Mas deixa eu terminar isso daqui para eu passar a palavra para a Val, que ela preparou uma aula aqui linda para vocês. Então, ó, foliculite. Lembra? It é a inflamação de quem? Do folículo piloso. Existem, gente, vários tipos de foliculite, mas eu trouxe aqui a mais comum, que seria essa foliculite mais superficial. O que acontece? Lembra que na superfície da pele nós temos micro-organismos? Do lado de fora, geralmente, eles não causam nenhum tipo de dano, desde que eles estejam, né, sob controle, não estejamos com um processo de disbiose. Agora, se eu machuco esse couro cabeludo e esses fungos e bactérias conseguem entrar dentro da minha pele, aí vai ser um problema, porque esse não é o lugar dele. Então, todas as vezes que esses micro-organismos entram dentro da pele, eles causam uma infecção, gerando esse processo inflamatório que vai levar à formação de pápulas e pústulas. Pro, não sei o que é pápula e pústula, deixei aqui, ó.
no slide. São as espinhas de couro cabeludo, né, que a galera fala. Então, a pápula é aquele momento inflamatório que quando você aperta não sai nada de dentro, e a pústula é quando a gente já tem o pus ali dentro dessa lesãozinha. Então, o que nós vamos ver são essas pápulas e pústulas, bem com o folículo piloso bem no meio, assim, delas, crostas, porque isso daí vai estourando, ou as pessoas vão cutucando, então, no processo de regeneração da pele, nós temos a formação dessas crostas e inflamação. E esses pacientes se queixam de coceira, dor e ardência. Agora, se o que você estiver vendo no seu paciente for diferente da imagem de cima, se parecer com essa imagem de baixo, que é a foliculite decalvante, onde eu tenho uma formação de áreas sem cabelo, uma inflamação muito grave, nós temos uns nódulos que parecem furúnculos se desenvolvendo na superfície da pele. Ou se parecer com a foliculite queloidiana de nuca, que é esse outro caso, muito comum em homens de cabelos bem caracolados, mais comum em afrodescendentes, aqui nós já temos casos mais complexos, tá? Isso também é foliculite, mas já faz parte do que nós chamamos de alopecias cicatriciais primárias, porque elas desencadeiam essa destruição do folículo piloso, e aí você pode usar os produtos que nós vamos apresentar aqui, mas como uma forma complementar. Esses pacientes muitas vezes precisam ser medicados e ser tratados com algumas outras propostas para que o resultado realmente seja eficiente. Mais Principalmente antibiótico, né, Fabi? Principalmente antibiótico e na foliculite decalvante, às vezes Roacutan até. Sim. Então, olha aqui a tricoscopia, pessoal. Então, aqui do lado esquerdo, a gente vê uma pápula, né? Ali, uma pústula no couro cabeludo, a lesãozinha com pus. Quando esse cliente coça, muitas vezes machuca e forma essas crostas. Agora, nas imagens de baixo, do lado esquerdo, vocês veem uma tricoscopia da foliculite decalvante. Então, percebam que os cabelos vão saindo em tufos. Lá dentro do couro cabeludo está tão inflamado, gente, que nós temos uns processos fibróticos que vão fazendo com que os cabelos comecem a se aglomerar. E aqui do outro lado nós temos uma outra imagem que também diz respeito a essas alopecias cicatriciais e que mais uma vez eu tenho a formação do cabelo em tufo, que não deve acontecer na foliculite simples. Mais um, Val, por favor. E aqui, gente, então, a minha finalização. Quando a gente pensa no processo de formação da foliculite, mais um, Val, por favor. Nós vamos mais do que pensar em tratar, nós temos que pensar em prevenir. Como que normalmente surge a foliculite no couro cabeludo do homem? Mais um, por favor, Val. Quando ele usa maquininha ou lâminas no couro cabeludo. Então, olha só, não é esse micro-organismo que está na superfície da pele que entrou no couro cabeludo depois que houve um trauma. Então, uma das formas de prevenir foliculite é lavar esse cabelo. Quando a gente aplica um shampoo, a maior parte desses fungos e bactérias que estão ali na superfície da pele vão morrer. Então, claro que depois, ainda que aconteça o trauma com a lâmina ou com a maquininha, eu tenho uma menor quantidade de micro-organismos do lado externo e, consequentemente, essa contaminação, o risco de infecção diminui. Outra coisa, nas barbeiros, né, não se lava o cabelo antes. Primeiro corta o cabelo e depois lava. Então, lavar antes já seria uma excelente forma de prevenir essa infecção. Terminou de fazer o procedimento, não se esqueçam de higienizar essas máquinas e essas tesouras e tudo mais, todos os instrumentais, para que o próximo paciente não seja contaminado pela sujeira que já está ali, né? Então, aqui, na foliculite, vai ser muito importante a gente evitar a formação, e isso é totalmente possível, afinando um pouquinho aí as questões da higiene. Mas uma vez que já está contaminado, nós vamos ter que cuidar dessa infecção, dessa inflamação, dessas pápulas e pústulas que, mais uma vez, vão levar à perda de função da barreira da pele, né? Então, Val, já usei todo o meu tempo aqui, agora é com você, eu tô doida para te assistir dando essa aula linda que eu já vi a prévia aí. Manda bala. Bom, então, depois dessa aulona da Fabi, a gente vai entrar
nos produtos, os ativos dermatológicos que compõem a linha de acalmia capilar. Mas deixa eu me apresentar rapidamente, meu nome é Valéria Maria de Souza Antunes, mas todo mundo me conhece como Pro Valéria Antunes. Eu sou farmacêutica, formada pela Faculdade Oswaldo Cruz, aqui em São Paulo, sou mestre em engenharia biomédica, tricologista clínica pelo iCosmetologia, e passei a minha vida aí quase para 16 anos, junto com a Fabi lá na IMB Morumbi, como professora do curso de estética, mas principalmente do curso de farmácia. Então, hoje eu sou palestrante, sou docente, pesquisadora, também escrevo livros, alguns eu acho que você conhece, e hoje sou coordenadora de pesquisa e desenvolvimento de uma empresa que faz ativos dermatológicos, ela constrói ativos dermatológicos, essa empresa chama Midelt. Bom, e antes de começar minha aula, eu queria falar para vocês que hoje é um dia de glória para mim, porque foi a primeira palestra que eu ouvi a Fabi falando que ela é graduanda do curso de farmácia. Gente, meu coração se encheu de alegria de um tanto que vocês não têm ideia, porque, olha, foi difícil, não foi fácil não, mas eu vou fazer dessa menina farmacêutica, vocês vão ver só. Me segue lá no Instagram, lá eu estou como Valéria Bela Clara 2. Antes que você me pergunte, Bela é minha filha mais velha, a Isabela, e a Maria Clara é minha filha número 2. Não muda esse Instagram, porque quero ter essas meninas perto de mim. Então, Valéria Bela Clara 2, não é Valéria Oficial, é Valéria Bela Clara 2. Bom, e antes da gente falar dos ativos, eu preciso te falar que a farmacêutica ela é tão inovadora que ela já traz para o mercado um conceito que o mundo da cosmetologia está falando. Vocês já ouviram falar sobre beleza climática? Beleza climática é um assunto que está dentro da cosmetologia clínica. E a cosmetologia clínica e os seus pesquisadores, estudiosos, estão percebendo que as condições climáticas têm aumentado algumas patologias de couro cabeludo e de fibra capilar. Então, quando a gente fala de beleza climática, é essa interação com as condições climáticas, temperaturas extremas, muito frio, muito calor, radiação UV, poluentes, gente, induzem a estresse oxidativo, trazem inflamação para o couro cabeludo, hiperpigmentação de couro cabeludo de forma muito irregular. E isso, com certeza, vai comprometer a saúde do couro cabeludo e, claro, da fibra capilar. A questão da umidade relativa do ar. Tem umidade relativa do ar? Não tem umidade relativa do ar. Então, os pesquisadores estão dizendo o seguinte: baixa umidade ou mesmo alta umidade relativa do ar, deixa eu tirar vocês daqui e passar para cá, como ar-condicionado, calefação em gente que mora em países muito frio, que precisa aquecer a casa. Essas mudanças térmicas muito extremas podem enfraquecer não só a fibra capilar, mas causar alteração, inclusive de microbiota no couro cabeludo. E quando a gente fala de microbiota, né, Fabi já falou bastante aí, mas eu vou ressaltar a importância, porque gerar desequilíbrio por causa de condições climáticas, muita umidade, pouca umidade, pode levar a uma desbiose do couro cabeludo e causar problemas tristes, como as patologias que a gente viu aqui na aula da querida Fabi. Mas não é só isso, não. A gente está falando de um outro problema, porque os radicais livres, gerados pela radiação, estão envelhecendo o nosso couro cabeludo de uma maneira acentuada, porque envelhecer todo mundo vai. Não vai, ninguém vai fugir, como diz a música do Queen, né? Who wants to live forever? Não vai ter isso. Todo mundo vai envelhecer. Só que as condições climáticas, segundo os pesquisadores, segundo a cosmetologia clínica, os pesquisadores estão dizendo que a gente está envelhecendo por causa das condições climáticas. Então,
vai gerar uma disfunção inflamatória, porque envelhecimento é inflamar, ponto. E cuidar do couro cabeludo mostra hoje uma necessidade crescente. Bom, Fabi falou muito, mas eu não posso deixar de resumir o que ela falou. Sabe por quê? O mundo está falando que o clima está mexendo com barreira cutânea. Eu não sei se você já percebeu isso. Aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo, aqui em São Paulo está um frio de rachar coco. E você pode passar o melhor hidratante intergaláctico que você tem em casa. Quando você olha a sua pele, parece que ela está toda craqueladinha. Isso eu estou falando da pele que eu consigo ver. Imagina da pele que eu não consigo ver, só o meu tricologista, só o meu terapeuta capilar consegue ver. Se ele pudesse te falar, ele ia falar assim para você. Se ele pudesse ver, ele ia te falar. Você está com perda de barreira cutânea. E aqui nós vamos estabelecer o seguinte: perda de barreira cutânea significa que você está doente. Você tem uma patologia, seja ela de pele do seu corpo, seja ela do seu couro cabeludo. Então, manter a barreira cutânea é prioridade de vida. Se você não tem barreira cutânea, você tem perda de água tão significativa que acaba fortalecendo a sua glândula sebácea a produzir mais óleo até do que ela deveria. Então, deixa eu botar vocês para cá. Então, na dermatite seborreica, na psoríase, na foliculite, a barreira cutânea é fundamental, porque ela íntegra, ela segura agressões externas, ela evita a perda de água, ela mantém quem? A microbiota em equilíbrio. Quando ela está danificada, você vai ver inflamação, vermelhidão, ressecamento, infecções e crises. E como a disfunção impacta cada condição, como essa falta de barreira cutânea, você vai ver nas suas práticas dentro da tricologia, dentro da terapia capilar. Na dermatite seborreica, imaginou, né? Inflamação e oleosidade. Bom, onde tem oleosidade, a Fabi já te contou, tem a malacésia, que se prolifera como se não houvesse amanhã. Desequilibrou a microbiota, altera pH. Ou será que a alteração do pH é que levou ao desequilíbrio da microbiota? Bom, essa é uma questão igual a bolacha Tostines, né? Vende mais porque é gostoso porque vende mais. É mais ou menos isso. Inflamação, descamação, é isso que você vai observar na dermatite seborreica. Isso como uma disfunção da barreira cutânea. E, é claro, vai aumentar a irritação e outras infecções secundárias que você pode observar. Quando a gente fala de psoríase, alteração de barreira significa inflamação persistente. Fabi falou para você, um psoriático tem uma renovação celular em 4 dias, uma pessoa normal faz em 30, em 28 dias. Então, a pele vem toda, a qualidade da célula é muito ruim, ela vem toda destrambelhada, ela vem uma por cima da outra e forma aquela aparência que você imagina, aquela pele mais grossa, prateada, e ela é prateada não é porque ela foi influenciada pelas condições lunares, né, que são prateadas, não, ela é prateada porque ela está te mostrando, eu estou desidratada. Então, existe uma facilidade da entrada de agentes irritantes de outros micro-organismos, placa vermelha, placa espessa e um risco de agravamento das lesões. Então, se retroalimenta, a doença é difícil. Se você não cuidar, aquilo só vai piorar. E aí a gente pode chegar, como também a Fabi já falou, numa lesão cicatricial. Quando a gente está falando de foliculite,
o que você vai observar são poros obstruídos, infecções mais frequentes, desequilíbrio, novamente, de microbiota, porque houve obstrução do folículo, inflamação, formação de pápula, de pústula, e aí mais infecção. E eu sou de uma época, lá em 32 a.C., quando eu formei lá na Oswaldo, que o meu professor dizia o seguinte: não, a gente tem que matar essa bicharada, vamos matar todo mundo. Em 2026 a gente diz assim, ó, não vamos matar mais ninguém. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar equilibrar. E como que a gente consegue equilibrar essa microbiota de um couro cabeludo tão danado como a gente já viu até agora, com o uso de probióticos, que é o que eu vou te mostrar que está em crescente dentro da linha da lacêutica, dentro da linha Calme da lacêutica. Então, a ação dos prebióticos, basicamente, é que eles alimentam as bactérias benéficas do couro cabeludo. Então, aqui ninguém mata ninguém, aqui a gente alimenta aquelas que são do bem para promover equilíbrio, ambiente saudável, porque a microbiota desequilibrada, você tem inflamação, barreira enfraquecida, coceira, oleosidade, descamação. Depois de um prebiótico, você vai ter mais bactérias benéficas, menos organismos nocivos, barreira protegida, porque um prebiótico, ele nutre, ele restaura equilíbrio, e ele, aí a grande palavra, né, a grande frase, fortalece barreira cutânea. De novo, quem não tem barreira, isso vai ser um mantra nosso, quem não tem barreira cutânea está doente. Tá bom? Então, o probiótico é um cuidado inteligente de couro cabeludo. Eu queria que o meu professor tivesse estudado isso e falado isso para a gente, porque eu vou confessar para vocês que eu acho que eu matei muitas bactérias, muitos fungos, muita microbiota de forma ilegal. Sou quase uma assassina. E aí, o que eu te apresento? Muitos já conhecem o maravilhoso shampoo pré-biótico da linha Calme, e eu queria que você agora buscasse dentro da aula da Fabi o entendimento para ver se tem coerência os ativos que foram usados. Bom, o primeiro ativo que eu trago para vocês, deixa eu pôr vocês para cá, é uma nano de niacinamida. A niacinamida, ou vitamina B3, como ela também gosta de ser chamada, tem uma ação anti-inflamatória, redutora de vermelhidão, de coceira e, principalmente, atuar em produção, equilíbrio de produção de sebo. E eu já vou te explicar por quê. Eu tenho certeza que muita gente aqui não tem só o couro cabeludo oleoso, tem também a pele oleosa. E vamos lembrar o que é a oleosidade, o que é o manto hidrolipídico, o que é a barreira cutânea? É a produção da glândula sebácea em equilíbrio com a produção da glândula sudorípara. Água com óleo, para quem é farmacêutico, sabe que água com óleo vira uma emulsão. Enviada por Deus ou por quem você acreditar, não tem problema. Água da glândula sudorípara com óleo da glândula sebácea faz um creme, uma emulsão natural que a ciência deu o nome de barreira cutânea. Legal. Acontece que quem tem a cabelo oleoso ou a pele muito oleosa, existe uma superprodução da glândula sebácea e cadê a água dessa emulsão? Não tem, porque a glândula sudorípara não está produzindo o suficiente para manter o equilíbrio deste manto hidrolipídico, dessa barreira cutânea. Se eu controlar muito a glândula sebácea, o que ela faz?
ela vira, olha para cima, porque ela está lá na sua derme, né? Do lado do folículo piloso. Ela olha para cima e diz assim: ah, é? Tá sem óleo, porque você tirou muito óleo. Usou álcool para limpar o rosto? Socorro. Usou alguma coisa muito adstringente para tirar a oleosidade do couro cabeludo? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou produzir mais óleo e ela faz um efeito rebote. A niacinamida traz água para a pele, ela promove hidratação do tecido. Então, por que uma nano de niacinamida? Ah, ela tem ação anti-inflamatória, mas não é só isso, não. Ela mantém a água na sua pele. Essa talvez seja uma das grandes virtudes dela, junto com o equilíbrio da produção de sebo e redução de vermelhidão. Aí vem o queridíssimo, e você vai ver que esses ativos se repetem na linha Calme, que é uma linha voltada para essa questão de dermatite, de psoríase, de foliculite, como um adjuvante, não tenha dúvida disso. O Bioecolia é o grande prebiótico, é um ativo que ganhou vários prêmios internacionais para inibir, não matar, patógenos associados à dermatite seborreica. Melhora a imunidade, a resiliência do couro cabeludo. Olha, gente, todo mundo diz assim, você tem que ter resiliência. Então, hoje, em 2026, até o seu couro cabeludo tem que ser resiliente, amigos. Não está fácil essa vida. Pantenol. Pantenol é velho, pantenol é eficiente, hidratação, reparação, cicatrização, fortalecimento de barreira cutânea. Então, além da nanodiacinamida, que vai voltar água para esse tecido, a gente tem o pantenol que auxilia em barreira cutânea. E o que está fazendo a vitamina E aí dentro desse shampoo? Bom, preciso te falar que a vitamina E é uma das vitaminas com maior poder antioxidante e que combate estresse oxidativo, que é tudo o que a Fabi falou que a gente precisa. Só que não é só isso, não. A Lacêutica gosta muito de trabalhar com fitoterápicos, né? Eu quase não gosto. Amo! Tenho várias publicações de artigos aí só falando de extrato botânico. E nesse produto especificamente, a Lacêutica colocou o alecrim comparado ao minoxidil em estímulo de fase anágena, camomila e alguém duvida de camomila para acalmia da pele? Não, não seja louca, né? Ele é o pai, é o queridão quando a gente fala em acalmia da pele. Só que junto com calêndula, que tem uma ação anti-inflamatória, a ponto da gente desenvolver produtos para queimadura usando calêndula. Tal o poder anti-inflamatório que ele tem. A Mamelis, como um adstringente poderosíssimo, malve-hortelana, redução no controle inflamatório e principalmente no controle da oleosidade. Então, qual é o resultado que você vai ter com esse shampoo? Para os 3 casos, tá? Tudo bem que na foliculite ele vai ser um adjuvante, mas eu prefiro um calme mal usado na foliculite do que usar qualquer coisa que esteja na drogaria. Recomende, porque você vai ver a mudança desse couro cabeludo. Redução de descamação, de oleosidade, alívio de coceira, de irritação. No caso da foliculite, redução de pápula. Você vai ver como o couro cabeludo fica muito mais saudável e equilibrado. Não tenha dúvida disso. Bom, já tem shampoo, tem que ter um condicionador, né, produção? Não tenha dúvida disso. Mas esse condicionador, ao contrário do que todo mundo pensa, ele não precisa ser só aplicado no couro, na fibra capilar. Ele é um condicionador que pode ser aplicado no couro cabeludo e, claro, muito bem retirado, porque os mesmos ativos que tem no shampoo, você ainda vai ter outros dentro da linha do condicionador.
Além do nanoniacinamida do bioecolia, o condicionador tem um ativo chamado agavite. E esse agavite é uma biotina, palavra de bruxa, para pensar na saúde capilar, na saúde da fibra. Tem um blend de extratos vegetais também, amo, chicória, para equilibrar e acalmar couro cabeludo, rosa mosqueta, alguém duvida da ação antioxidante da rosa mosqueta? Riquíssima em vitamina A, nada cicatriza sua pele como vitamina A. O alcaçuz, que tem ação anti-inflamatório, algas ricas em minerais, em revitalizantes, o agrião purificador, a sálvia com a sua ação adstringente, a era é uma planta que a gente conhece muito de muro. Existe um tipo de era que vai tomando o muro, e o muro, sabe, das muro de casa, ele vai ficando todo verde, todo preenchido. Aquilo é um tipo de era. Fortalecimento, estrutura ao folículo. E chegamos na bardana, por sua ação purificante e antioxidante. A loção, todo mundo também já conhece, com os mesmos ingredientes, só que tem um ingrediente aqui que não tinha nos outros, nem no shampoo e nem no condicionador. A gente chega no glicerrisinato de potássio, que é um ativo calmante para reduzir vermelhidão. E quem estava aqui desde o começo, que viu aquela imagem que um tricologista mandou, acho que o doutor Adriano mandou para o Tiago, que mostra o uso do tônico numa dermatite seborreica que o paciente apresentava, aquela vermelhidão, aquela descamação, e depois de um tempo, a pele completamente cicatrizada. Então, o tônico contempla a hidratação, o ativo probiótico, que é o bioecolia, o fortalecimento dos fios pela vitamina H, a biotina, o pantenol e o glicerrisinato de potássio. E aí, há pedidos, porque a Lacêutica pensa em você enquanto consumidor, e a Lacêutica é mais ou menos igual eu. As pessoas chegam para mim e falam assim, Pro, escreve um livro sobre tal coisa. Pro, escreve tal coisa. Escreve tal. Ai, professor, eu não sei nada disso, escreve para mim. Grande parte dos meus livros foram feitos on demand. Sabe aquele negócio? A pessoa queria e tem um público para isso, e a gente acabou desenvolvendo. A família Calme cresceu. Cresceu para te dar mais solução, mas com a mesma essência da linha Calme. E a ampliação continua da mesma maneira, com dermatologicamente testado, livre de crueldade em animais, com eficácia dos ativos comprovados, registro na Anvisa, que isso é importantíssimo. Sem registro na Anvisa, não ponha sua mão em nada dentro da tricologia. E aí eu te trago uma espuma da linha Calme, também com bioecolia, com pantenol, mas aqui a Lacêutica deu uma melhorada na bioecolia, porque essa é uma espuma que pode tratar tanto pós-procedimento como recomposição de um couro cabeludo através de um implante, por exemplo. Não posso usar qualquer coisa para lavar aquele couro cabeludo. Uma espuma é sempre muito delicada, ela faz espuma, mas ela limpa melhor do que faz espuma, ela não é um shampoo, mas ela limpa, sem agredir, é isso que eu quero dizer. E a Lacêutica, a equipe de pensadores da Lacêutica colocou um sacarídeo chamado alfa-glucan oligosacarídeo. Tem o alfa e tem o beta. Eles escolheram o alfa-glucan oligosacarídeo, que é um outro prebiótico para estimular defesas naturais do couro cabeludo. E a niacinamida entra novamente. Eu não estou só pensando em alfa-glucan oligosacarídeo para ajudar a microbiota. Na verdade,
eu acho que se estuda alfa-oligosacarídeo, e toda vez que você escutar assim, isso aqui é um sacarídeo, é um polissacarídeo, é um oligosacarídeo, significa que ele tem um poder hidratante acima de qualquer suspeita. Peraí, vamos pensar na sua avó. Lembra que ela chegava no final do dia, ela pegava açúcar união, que é um sacarídeo, e ela lavava a mão dela porque ela não tinha. A sua mãe, a sua avó, não sei, talvez sua bisa, né? Pegava açúcar união, fazia uma pastinha e passava na mão para hidratar a mão, porque ela não tinha creme de mão naquela época, né? Em 32 a.C. Então, a sua avó já sabia que todo sacarídeo é hidratante. Então, eu preciso hidratar esse tecido, mas não tenha dúvida disso. Quanto mais hidratado, melhor vai ser essa barreira cutânea deste paciente. Então, eu estou falando de um ativo que está comprovado pela ciência, e a gente já vai ver alguns artigos que eu trouxe. Um outro produto que a farmacêutica trouxe, desenvolveu a pedido, é o tal do PDRN. Mas esse PDRN atua em acalmia? Atua nisso? Será? Pois então, eu tenho para te falar que PDRN, desde 1960, ele é usado para pé diabético, cicatrizar pé diabético, promover acalmia em pele, ou seja, cicatrização e todo mundo quietinho lá. Então, a farmacêutica está te contando de um ativo que deve ter mais de 60 anos, mas é claro que ele também evoluiu, porque até um tempo atrás a gente ouvia falar de PDRN de salmão, lembra? Esquece que eu vou te trazer um PDRN completamente diferente. Falando ainda daquele sacarídeo que eu estava comentando no slide anterior, em 2012, olha, sempre se falou em sacarídeo, eu trouxe um artigo velho só para te mostrar que isso não é novidade, isso é mais do que explicado pela literatura. Esse artigo diz o seguinte, que o beta-glucana e os alfa-glucanos também promovem cicatrização de úlcera venosa, quer dizer, é muito pior do que aquilo que você tem no couro cabeludo. E aumenta a proliferação de fibroblasto. Então, se em úlcera venosa ele já era tão benéfico, imagina a cicatrização, a proliferação de fibroblastos que ele vai fazer no couro cabeludo. Mais do que comprovada. Em 2025, eu trago para vocês dizendo o seguinte, um trabalho que diz o seguinte, PDRN de salmão já era. Agora eu te trago um PDRN, que foi o que a farmacêutica trouxe para a linha, um PDRN sustentável. Vamos ver o que é isso aqui? Também faz cicatrização? Com certeza, lembra do pé diabético. Tem sustentabilidade esse da farmacêutica? Tem, moderna essa farmacêutica, né? Sustentável, controla carbono. Mas hoje, o que mais se fala é essa geração de aplicações regenerativas. Então, deixa eu tirar vocês para cá. Então, esse PDRN é um dos mais modernos que tem, de cepas selecionadas daquele Saccharomyces que a gente conversou, uma nova abordagem com o mesmo conteúdo, regeneração, cicatrização, ação anti-inflamatória, estímulo à angiogênese e reparo tecidual. Este é um PDRN que vem... Não, vou contar, você vai achar que é mentira. Fabi, você vai falar para mim, gente, o mundo vai acabar. Quem que pesquisa um negócio desse? Mas pegaram aquelas manchas escuras da casca da banana. Fabi,
da casca da banana. Pegar aquele Saccharomyces que está isolado na mancha da casca da banana, que aquilo é um açúcar, aquela mancha que você já queria jogar a banana fora, nada mais é do que açúcar concentrado. Então, pegaram aquele Saccharomyces da casca da banana, da mancha da banana, pensando, puxa vida, eu vou usar uma outra fonte de PDRN, porque fica matando o salmão, e aí mexe com o meio ambiente, geração Y, ZJK, gama, beta, diz o seguinte, não, a gente tem que reduzir os recursos naturais, e isso é verdade. Então, novamente, a Lacêutica se adianta, trazendo um ativo biotecnológico, que isso o mundo da cosmetologia está valorizando muito. Nós também, a cosmetologia clínica hoje também não quer matar mais nada. A gente quer reeducar os nossos desenvolvimentos para que eles sejam feitos dentro da biotecnologia, gerando menos recurso, menos impacto ambiental. Antigamente, eu precisava de uma terra para produzir um ativo, eu tinha que plantar alqueires e mais alqueires de uma determinada planta. Fabi, hoje a gente pega a célula-tronco daquela planta, coloca numa placa de Petri, e dentro de uma sala de 50 metros está toda a minha produção. E eu posso atender o mundo. Nunca vai faltar. Isso também não barateou todo o processo, né, Val? Tudo ficou diferente e a gente não está estragando o meio ambiente, que é a grande fala do momento. Então, e padronizando, né? Porque pensa, antes devia ser tudo, cada lote vinha de um jeito, hoje você consegue padronizar. Como que eu controlo a natureza? Hoje não chove, hoje chove, hoje faz sol, hoje não faz sol. Como é que eu controlo? Então, a biotecnologia, ela garante segurança, reprodutibilidade, qualidade para o ativo dermatológico e, principalmente, pureza, além da tal da redução de carbono, emissão de carbono no meio ambiente. E o frasquinho é esse aqui que você está vendo, que contém o PDRN. Mas vamos falar da eficácia dele? Será que isso aqui realmente atua contra a perda capilar? Poderia beneficiar um tratamento de todas as patologias que a gente viu? Não tenha dúvida disso. Esse ativo, ele foi colocado 1.000 partes por milhão dentro de um produto, e isso foi comparado com um controle e foi comparado com o minoxidil, que é o nosso padrão ouro quando a gente fala em aumentar a expressão de VEGF. Quando a gente comparou com o padrão, ele foi quase 14%, com o controle, ele foi quase 14% mais efetivo. E em relação ao minoxidil, ele perdeu por muito pouco. Ou seja, esse bio-PDRN pode aumentar, pode esticar a fase anágena. Olha que interessante. E o que ele contém além do bio-PDRN? Olha o raciocínio no desenvolvimento de um cosmético. Bioecólia, glicerrisinato de potássio, alfa-bisabolol, pantenol e a nanodimeacinamida. Então, este conjunto ecológico visa principalmente estimular crescimento, promover a acalmia, trazer água para a pele, porque então vai controlar a oleosidade, manter a acalmia, conforto, diminuição de vermelhidão e principalmente manter o manto hidrolipídico em estado interessante. Vou traduzir de uma outra forma para você, o que você vai ver na tua prática: redução de irritação, de sensibilidade, controle de descamação, reeducação de microbiota, com tanta gente trabalhando, e principalmente fortalecimento de barreira cutânea.
Mas eu posso pensar só em couro cabeludo inflamado? Não, amigos da Rede Globo. Vamos pensar também que essa mescla de PDRN eu posso usar num tratamento de alopecia normal, porque ele vai reorganizar o terreno biológico, reparar o microambiente, ajudar a estimular o crescimento e neutralizar qualquer tipo de inflamação que, eventualmente, aquela alopecia venha a ter. Mas num couro cabeludo inflamado, tudo que a gente falou, oleosidade, dermatite, descamação, coceira, irritação, ele ajuda a controlar bem. E mais que eu tenho para te falar? Então, qual seria o passo a passo? Lavar com o shampoo Calme, condicionar com o condicionador Calme, dividir o cabelo em mechas para expor as linhas do couro cabeludo e aplicar a mescla nessas condições, diretamente na região alvo. Normalmente, 20 gotas equivale a 1 ml, varia, a quantidade vai variar de acordo com a extensão, né? Vamos realizar uma massagem, para quê? Para estimular a microcirculação, e nós não vamos enxaguar, porque isso vai permanecer no couro cabeludo, tratando além do tratamento que você já fez, lavando, condicionando, tonificando aquele couro cabeludo. A aplicação é 1 a cada 7 dias, só para profissionais, e eu posso pensar em protocolos como laser, LED, alta frequência, então eu aplico e vou fazer o tratamento, ozônio, o Paulo vai adorar. Na aromaterapia, o que eu te recomendo? Faça a sua técnica, use o seu óleo essencial, use o seu óleo vegetal maravilhoso, usa tudo, faz toda a sua técnica, lava lá o cabelinho, condiciona aquele cabelinho para ele ficar gostoso e aplica a mescla na sequência, massageando e não tira. Da mesma maneira com argila. Vou usar argila, faça a sua técnica de argila, molhe a sua argila com água, aplica no couro cabeludo, tira no tempo devido, 15, 10 minutos, lava esse couro cabeludo, condiciona, e aí você aplica a mescla. E por ser um produto de uso profissional, a gente está pensando em equilíbrio de couro cabeludo. Trazer para o equilíbrio. E, principalmente, apoiar saúde. Porque, segundo a beleza climática, nome dado a uma situação da cosmetologia clínica, que tem percebido como o clima está influenciando na qualidade da nossa fibra capilar, do nosso couro cabeludo, da nossa pele. Estamos observando isso. Isso deixa de ser uma condição de cosmético para ser uma condição de saúde pública. Porque mais gente doente é problema para o governo. Para os hospitais, para o SUS, no geral, é um problema. Então, eu digo para vocês que a Lacêutica se antecipa a uma tendência internacional para que você tenha sucesso, para que você possa ver a eficácia de um produto que foi muito pensado para atender com efetividade, não é só um cosmético. E eu termino a minha apresentação agradecendo muitíssimo a confiança, a sua atenção,